A gente vai vivendo tanto no automático que a gente para de ser nós mesmos. Quando eu tava na vida merda, eu comecei a ficar uma pessoa mal-humorada. E eu sempre fui uma pessoa que ria das coisas, sabe? Tipo, que zoava, que ria. E eu comecei a me comportar como aquele tipo de pessoa que eu mais abominava. Porque se eu perguntasse quais todos os comportamentos que você teve, que te trouxeram pra cá, quantos que você escolheu? E eu perguntava isso na faculdade de Direito. E a pessoa não era capaz de falar assim, nossa, eu tô aqui nessa faculdade, que é uma das mais topzeiras do estado, uma das melhores do Brasil de Direito, só que não fui eu que escolhi essa merda. É foda. Você acha que essa mudança de humor, de postura, é uma tentativa inconsciente de te distanciar daquela pessoa que tá vivendo a vida merda? Tipo, quem tava vivendo aquela vida merda não era eu. Era esse outro eu mal-humorado. Tem um outro psicólogo chamado Carl Rogers, que também vai entrar nessa ideia do Abraham Maslow, que vai falar o seguinte, que existe uma Cris, e uma Yasmin, e um Vitor, que só vocês conhecem. Mas ninguém conhece. Tem pessoas que são próximas que podem conhecer um pouquinho mais, mas ninguém conhece. E eles vão falar que a estrutura humana, essa essência, ela seria naturalmente boa. O problema é que a gente começa a ter uma experiência externa tão incompatível com a nossa interna que a gente começa a se transformar numa pessoa que a gente não se reconhece mais. E aí a gente começa a ter comportamentos terríveis. Terríveis. Eu não vou entrar aqui, ainda mais alguém que é da neurociência, né? Não vou entrar aqui no mito do bom selvagem, ou que o ser humano será que é bom mesmo. Não, eu prefiro entrar aqui com essa provocação do Carl Rogers e do Abraham Maslow. O que trouxeram vocês até aqui? O que trouxe a gente até aqui? Porque se a gente começar a viver uma vida que não é nossa, cara, não faz muito sentido. Não faz sentido você ter uma vida que é vista como extraordinária, que não é uma vida sua. Eu tava até lembrando aqui, cara, nossa, eu tenho que me segurar porque eu fico muito emocionado lembrando disso, que foi minha esposa perdeu... Nossa, eu vou começar a chorar se eu falar sobre isso. Minha esposa perdeu o pai dela 1 mês antes da nossa filha nascer, né? E perdeu a avó dela 4 meses antes. Aí eu falei assim, cara, eu não vou dar conta de suportar a situação pra minha esposa, né? Enquanto nossa filha tá pra nascer. E não pirar, né, cara? Foi quando eu tive minha primeira crise do pânico, né? Que eu te contei. E eu falei, não, de boa. Eu consigo lidar com essa situação. E eu lembro no dia que eu tava pensando nisso, faltava 1 mês pra nossa filha nascer e eu recebi a notícia que o filho do Whindersson tinha morrido. Eu falei, cara, eu tô aqui pensando nos problemas que eu vou ter que lidar. Minha esposa está depositando toda a confiança dela em mim, teve várias situações, enfim. Minha sogra ficou com um problema, precisou de ajuda para fazer inventário do meu sogro, precisava correr com documento, eu tendo que me virar porque eu tinha acabado de mudar de casa. E minha esposa entrou num estado de depressão tão forte, cara, tão forte que eu nunca tinha visto e eu nunca lidei com isso sozinho. Nosso primeiro ano de casamento, a gente engravida, a avó dela morre, a avó dela era como se fosse a segunda mãe. O pai dela morre, um monte de problema. A hora que eu vi aquela notícia do filho do Whindersson, cara, aí você percebe assim, poxa, eu estava entrando na vida merda, porque pode acontecer o que for. Eu vou ver minha filha nascer, eu vou segurar minha filha no colo, eu vou poder abraçar ela, eu vou poder abraçar minha esposa, entendeu? Esse cara, ele não vai passar por isso. E aí eu falei, poxa, acho que eu tô invertendo um pouco os parâmetros aqui, né? E foi essa minha experiência que me fez olhar e falar, não, peraí, cara, eu não preciso me furtar de ter um momento bacana na minha família, com a minha esposa. Eu não preciso ficar pensando nos problemas que eu vou ter que resolver, porque assim, não é o último problema nem o primeiro que vai surgir. Só que eu sei que a minha filha vai estar aqui comigo, minha esposa vai estar aqui comigo, e eu vou conseguir lidar com isso. Só que isso, né, chegar nessa conclusão, como a Cris falou, às vezes você chega num ponto que você bate tão forte que, cara, pra você sair de lá, você tem que olhar em volta e conseguir olhar, ver essa beleza da vida, né? É fogo. Preciso de papel higiênico. Mas tá escorrendo. Sem brincadeira. Dani, você pega, por Se favor. puder, por favor. Outro dia, alguém comentou no meu vídeo, às vezes acontece algum assunto aqui que eu comento alguma coisa que aconteceu na época da minha separação. E aí eu tinha comentado alguma coisa com a minha filha, que nem era sobre a separação em si, mas era sobre a minha conduta com a minha filha quando a separação aconteceu.
E aí uma pessoa escreveu no vídeo assim, credo, que drama, toda hora ela fala dessa separação, não entendo. Aí eu respondi assim, e eu espero que você nunca entenda. Reze pra você nunca entender o que eu passei. Já que não é pela empatia, queira Deus que você nunca entenda de fato o que eu passei. Porque se você estiver entendendo é porque você passou e eu não desejo isso pra você. Porque só eu sei o que eu passei quando aconteceu. Então não adianta você me julgar falando, ela falando de novo disso. Eu vou falar quando eu tiver vontade, vou fazer piada quando eu tiver vontade, e vai ser assunto quando eu achar que é relevante ter assunto, e foda-se. Mas é isso, às vezes as pessoas não têm ideia e querem te julgar pelo que você passou, né? E, enfim. É aquela frase, acho que é do Feynman. O maior tolo é aquele que acha que a maior montanha do mundo e a maior montanha que ele conhece são a mesma. Você não pode medir o outro pela sua régua. Sim. Né? Maravilhoso. Jamais. Vamos às perguntas? Estamos com bastante coisa aqui Meu na Deus, plataforma. vamos correr. E a gente tá meio Pagaram, estourado de né? horário. Pagaram. Mas eu queria... Pagaram. Isso é aí, importante. Alberto, mas você tinha um teste pra fazer com a Cara, gente? mas espera aí, passou o quê? 1 hora, né? De podcast. Não. Mentira. Esse treinamento do Vilela foi complicado. Foi complicado. Não, a gente vai ter que Vocês- marcar uma quanto tempo volta vocês pra ficaram no vocês. Vilela? 6 horas. 6 horas e 46. Boa noite. Boa noite, meus amores. O flow não vai estar acontecendo hoje.